Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Doa Quem Doer. Nosso podcast, nosso espaço para falar de tudo, de saúde até de fisioterapia. Mas hoje não vamos abordar tanto a fisioterapia, pois temos a convidada especial, a doutora Júnia, que é médica. Ela vai se apresentar aqui para vocês, falar o que ela trabalha, qual área da medicina ela trabalha, o que ela faz de verdade. Né? Era para ter sido um episódio de Dia das Mulheres lá em março, mas infelizmente a vida não permitiu. Apesar de quantas mulheres não tem um dia só, não é Cezinha? Não, 365 no mínimo. Exato. Os outros 5 a gente vai ver futebol de domingo. Mas tirando isso, antes da gente começar... Sestaro não pôde estar aqui hoje porque tá com dengue, coitado. Ficou doente, ficou dodói, então, mais uma vez, ele não pôde estar presente. Mas vamos tocando o nosso barco aqui e vamos conversar hoje com a nossa convidada. E antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos, deixa seu like aqui no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, entra lá no Instagram do Doa, doa.quem.doer, que hoje bombou lá, para quem acompanha hoje, dia 10 de abril que nós estamos gravando esse episódio hoje. Hoje a confusão foi legal lá no Instagram. Então, quem quiser acompanhar, ver as bagunças que a gente apronta lá, entra lá, segue a gente. Segue eu, Dr. Menossi. César V. Físio. E daqui a pouco vocês vão saber o Instagram da Júnia. Mas antes de começar, se você quiser deixar sua logomarca nesse telão maravilhoso, entre em contato com a gente para você poder ajudar a gente a crescer cada vez mais, beleza? Então, sem mais delongas, Júnia, se apresente para todo mundo. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Júnia, eu sou ginecologista. A minha formação, além da ginecologia, eu fiz ginecologia endócrina, então hoje vai ser interessante conversar com você sobre o ciclo menstrual, a performance no treino. Eu não sou uma grande atleta, César sabe bem disso, que o César é fisioterapeuta. Mas eu acho que o mais importante, talvez, é a primeira vez que vocês estão trazendo aqui uma pessoa que não faz da vida, né, assim, treino, atleta, mas a gente faz o que precisa ser feito. Então eu falo isso com meus pacientes: mas eu não gosto de fazer atividade física. Eu também não. Mas adulto não faz o que gosta, faz o que precisa. E se a gente quer, nem pensando só em estética também, mas pensando em ser funcionais, em atingir uma idade, que a gente faça nossas coisas, mantenha a nossa independência, tem que fazer atividade física. Então é por isso que eu estudo sobre o assunto e quero me tornar cada vez mais constante nisso. Excelente. Primeira coisa eu vou desmentir, ela é uma grande atleta. De crossfit? Porque sim, de crossfit. Ela treina lá. 3 vezes semana, né? Ele atende comigo lá, você nunca encontrou com ele, mas ele tá assim. Ele nunca encontrou lá. É uma grande atleta, sim, porque a primeira coisa para ser um grande atleta é ter grande vontade. E isso você nunca deixou de ter. Se esforçou com todas as suas deficiências para ir crescendo. Sim. E é isso que importa no esporte amador. Verdade. Segunda coisa é que realmente nós vamos abordar esse tema. Quando a gente fala nessa mistura entre ginecologia e esportes, a gente estava até conversando isso antes, a gente tem umas dificuldades que é muito recente, né, cara? A mulherada performando. Assim, não porque a mulherada não quis, né? Porque o mundo tem seus problemas durante a história com isso. Questão de oportunidades, né? Com certeza. Eu até trouxe uns dados aqui para falar, mas durante a conversa eu vou falando, que é impressionante. A gente tem coisa de mulher sendo excluída de competição em 1967, que foi outro dia. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que bater e quando a gente vê o quê, Vitão? Isso aí você vai saber também, tanto quanto eu. Quantas lesões ortopédicas tem mais em mulher do que em homem? Inúmeras. A grande maioria de pacientes no consultório de fisioterapia é mulher disparadamente, por vários fatores, né? Não só pelo pouco exposição à prática, né, que vem ao longo dos anos, já que, né, até, sei lá, década de 70, a mulher era só para tomar conta de casa e pronto, né? Então tem todo esse problema cultural de desenvolvimento aí, que a gente quase não via mulher praticando esportes, principalmente, né? Até chegar em ano passado, elas são as maiores medalhistas olímpicas do Brasil na Olimpíada. Chupa, homens. Rafaela e Rebeca, que nós dois ficamos torcendo lá no box, vendo na TV lá da clínica. Exato. Eu Então, acho assim, que da mulher adulta hoje, a grande dificuldade delas não praticarem esportes é que a mulher não tem hobby. A mulher adulta que tem vários empregos, que tem que cuidar de casa, que tem duplas jornadas, ainda não está bem estabelecida essa questão de divisão de tarefas com o filho, com a parte doméstica. Com o marido. Então elas são mais sobrecarregadas por terem várias funções. E aí sobra o tempo que sobra curto, né? Sim. E aí tem que se encaixar nesse tempo curto, fazer alguma coisa pela saúde em si, né?
Eu acho que isso é uma questão atual. Sim. Não, e o fato de não fazer, né? Assim, porque, né? Porque vem esses, né? É filho, é marido, é casa, né? A gente sabe de todos os problemas que tem e isso acaba impactando tanto na saúde física e mental dela, né? Sim. Que aí que chega o fato, né, delas terem mais queixas de dor, né? Às vezes não tá tão relacionada à lesão propriamente dita, né? Né? Qualquer tipo de... Mas tá relacionada à dor. Né? E relacionado à falta de constância, né? Exato. Porque você não adere. Se não for seguir certinho, né? Sem adesão, tem mais risco disso acontecer. Com certeza. Com certeza. Uns dados sobre isso, já que a gente já adentrou. Gente, outro dia, 1896, não permitiam ainda nenhuma mulher participar das Olimpíadas, do maior campeonato esportivo do mundo. Foi quando, pela primeira vez, algumas mulheres fizeram a prova fora do estádio, o mesmo percurso, em forma de protesto. Nós estamos falando do início do século passado, quase. Em 1900, foi a primeira vez que mulher competiu. Só deixaram participar de esportes mais graciosos, como o golfe e o tênis. 1900. 100 anos. Assim, exatamente. Em 1967, uma mulher usou só as iniciais para fingir que era homem para correr a maratona de Boston. Os seguranças descobriram e tentaram tirar ela, porque ela era mulher. Olha só o que a gente está falando aqui. É muito recente a prática esportiva nesse nível para meninas. Em 1972, Nixon, nos Estados Unidos, aprova a primeira lei que obriga a igualdade entre homens e mulheres no esporte. 1970. Os nossos pais já eram vivos. Já. Todos nós três. É ontem. E aí a gente tem, graças a Deus, o mundo melhor. Em 2002, a gente tem pela primeira vez mais de 40% dos atletas sendo mulheres. A primeira vitória, estamos perto de um final mais feliz. E agora com várias atletas medalhistas quebrando recordes. E reconhecidas, né? Exato. Sim. Você viu torcendo. a Rebeca em Belo Horizonte? Acho que você estava comigo na hora. Sim. Foi tomar uma no Redentor de boa. Isso, aplaudida, vacinada. Uai, mas tá como? Porque a menina tem que ser carregada no colo onde ela foi. Tem que tirar a camisa e deixar ela pisar no chão, não, ué. Vai que machuca o pé dela. Como é que a gente faz? Ganha medalha como? Se só tem competente homem naquele negócio, não ganha nada. Exatamente. Mas aqui, ô Júnior, conta pra gente aqui. Você acha que tem uma lacuna de informação quando o assunto é a mulher, assim, e a prática de exercício? Existe hoje a lacuna de informação pelo fato da maior parte das evidências científicas ainda serem baseadas nos corpos masculinos. E outra questão é que os estudos científicos que a gente tem, que é a medicina baseada em evidência, os grupos que os pesquisadores reúnem são grupos pequenos. Então, assim, grupos com 25 mulheres. É difícil, às vezes, conseguir um grupo mais homogêneo para você realmente ver se aquele efeito, aquela situação que você está comparando, se realmente ela faz diferença como intervenção ou não. Então é difícil isso, já é difícil fazer pesquisa científica, né? E aí, em atletas, com essa questão da variação de umas usam contracepção hormonal, outras não, tem diversos tipos de contraceptivos com efeitos diferentes em relação ao impacto ao metabolismo. Então você... Por exemplo, o último, que é uma revisão sistemática muito bacana, só avaliou pílula anticoncepcional. A gente não sabe dos DIUs, do Implanon. Então, assim, é difícil fazer isso e tem muito mais desinformação do que informação. Então, a gente fica, às vezes, no consultório, até lá no CrossFit mesmo, quando alguém vem me fazer alguma pergunta, tirando informação que pergunta, mas de onde tirou da onde? Quem te contou essa asneira que você está falando? Então, pelo amor de Deus. fontes confiáveis, complicado, e o que a gente tem é muito pouco. Isso não só... Não, e a gente pensa assim, igual você falou, acaba que vai entrando cada vez mais variável, né? Para encaixar dentro do estudo, e fica cada vez mais complexo de você gerar um grupo, né? Pra galera de casa aí que não entende um pouco de metodologia científica, quanto mais coisinha por menor a gente botar dentro desse estudo, é mais difícil de achar pessoas que se encaixam dentro desse estudo. Então, achar um grande número de mulheres que tomam, às vezes, o mesmo tipo de anticoncepcional, que tem mais ou menos a mesma rotina, que com a mesma queixa,
para observar algum desfecho de alguma intervenção é muito complicado. Chegar a 100, 200, 1.000, 50 mil mulheres. E aí uma alternativa que existe para isso é fazer meta-análise, né? Que meta-análise o que é? É você aumentar o poder estatístico de uma pesquisa juntando várias pesquisas. Então, vamos supor que nós 3 aqui reunimos o grupo e pesquisamos por um ano. Quando a gente junta isso num trabalho só, a gente aumenta o número de participantes desse trabalho, aumenta a força estatística. Então, hoje existem muitas meta-análises, inclusive dentro da fisioterapia, só que até dentro desses estudos científicos a qualidade ela baixou. Então o pessoal junta estudos muito heterogêneos entre si, maçãs e laranjas que eles não conversam entre si para poder gerar um poder estatístico disso. Aí fica difícil, né? Mas hoje a melhor qualidade científica ela vem das revisões sistemáticas com a meta-análise, que é essa chance de fazer uma estatística daqueles dados reunidos. Fazer um filtro, né? Justamente para tentar casar maçã com maçã e laranja. Sim, sim. Mas é aquilo, né? Infelizmente, quando o seu nível de evidência não é o melhor, você tem que se manter com aquilo que você tem. Sim. Que é melhor do que dar tiro no escuro e inventar moda. E é melhor você ser baseado no estudo que tem, e é o que a gente vai conversar aqui hoje, o dado é esse, do que simplesmente vozes da nossa cabeça, né? Porque aí, eu até vejo nos episódios de vocês, quando vocês falam que engessam as pessoas em comportamentos, não pode agachar, não pode fazer isso. Então, na ginecologia, existem muitas, coloca a pessoa com limitações que não tem fonte confiável para isso. Então, por isso que eu achei muito bacana, estou muito feliz de estar aqui, porque conflui muito com o que eu penso. Uma coisa que eu sempre falo quando tem um paciente lá na clínica, principalmente gestante. Nossa, mas ela tá grávida. Eu falei, gente, ela tá grávida, ela não tá doente. É um processo natural da mulher. A expectativa é aumentar a vida, não reduzir. Exato. E como se o sedentarismo na gravidez fosse fator de proteção, né? Então, assim, não é. E, recentemente, a gente teve até lá no CrossFit, que a gente ficou treinando no final do ano passado com a Laura, grávida, e as pessoas, assim, viam aquele barrigão, achavam que ia nascer lá. Qualquer momento, né? O neném vai cair lá de dentro. E até dessa questão da mecânica do parto, assim, tanto que o trabalho de parto, ele demora, né? 1 centímetro por hora para chegar, se for natural, mais de 10 horas, né? Hoje a gente faz intervenções para isso não acontecer. Eu também sou plantonista de uma maternidade aqui em Belo Horizonte, que é o Neocenter. Então, assim, a gente sabe que o primeiro filho demora muito, né? E se acontecer de um evento, de uma bolsa romper, dela entrar em trabalho de parto fazendo atividade física, pode acontecer no supermercado, pode acontecer em outros locais. E talvez é a forma da mídia mostrar, às vezes... eu acho que assim, nas novelas, nos filmes, mostra como se fosse rompeu a bolsa, nasceu. A mãe, 30 segundos o neném tá pra fora. Então, assim, as pessoas têm uma visão de trabalho de parto que é muito curta, como se fosse um processo muito rápido. Claro que pode ser rápido, às vezes a gente vê na televisão, no YouTube, nasceu no carro, mas isso é geralmente 2º, 3º filho. Isso não acontece com essa frequência. Então, ela lá, uma primigesta, que é a primeira gestação, tinha um corpo treinado antes. Então, ou seja, ela pode se manter no exercício que ela praticava antes, com uma supervisão e com alteração dos exercícios de acordo com a fase que ela estava. Então, foi super bem orientado, adaptado. E as pessoas, na época, eu passava muita foto com ela, justamente para ajudar isso. E as pessoas falavam, nossa, mas que esse barrigão, que perigo e tal. Exato. Então, é interessante. Até eu pedi permissão, né, para poder postar as fotos dela. E ela também fez uns vídeos lá no CrossFit BH sobre isso, do tanto que foi importante para ela na gestação ter mantido. Então, não desenvolver um diabetes, fazer um pré-natal de baixo risco. Isso que você falou respinga muito na gente, né? Pouco no fisioterapeuta que tá lá, no esporte ou na ortopedia. Esses dias, foi antes de ontem, eu fui fazer uma avaliação pré-participação para a pessoa praticar pilates. Coisa assim, atividade física retornada depois de sedentarismo. Perguntei, quanto tempo você está sedentária? Ela, 5 meses. Eu, por quê? Tive agitação de alto risco, o médico mandou ficar de repouso absoluto, 5 meses. Aí, não vou entrar no mérito do que seria o alto risco, qual foi o alto risco dela, que a gente não tem essa informação. Não seria minha também, né? Então, enfim. Mas, enfim, tudo bem. E o que aconteceu? Ela, até o teu neném, estava morrendo de dor lombar. O dia que eu tive, ela diminuiu 80%. Eu tô vindo aqui para tratar e voltar para musculação, assim possível. E você olha assim e fala, pô, mas a gente será que sabe... poderia ter ficado, né, tão limitada assim? E será que esse era o alto risco? A dor lombar era alto risco?
Será que foi assim, né? Será que é esse o alto risco? A gente não sabe. Às vezes existem algumas coisas que limitam mesmo, como sangramento, né? A pessoa que está sangrando, placenta prévia. Então, existem algumas coisas assim, só que a grande parte, às vezes, é medo não só da paciente, mas do médico, sabe? O médico está morrendo de medo. Ah, não, fica quietinha aí para não acontecer nada. E nem sempre isso de ficar quietinha está baseado em evidência. E assim, para gestante, né? Pelo que a gente já falou, ela pode se movimentar, fazer atividade de acordo, né? Com tirando essas coisas muito graves, que eu penso assim, deve ser muito baixo, né? A porcentagem de gestantes que desenvolvem alguma coisa grave na gestação, assim, relacionado ao exercício, na verdade, etc. A grande parte desenvolve problemas porque não estão fazendo atividade física. Então, diabetes, um controle, às vezes até paciente diabético, mas cai numa insulina, no controle glicêmico ruim, porque não faz atividade física, morre de dor na gestação, chega no terceiro trimestre, isso muda o tripé dela em relação ao equilíbrio, e aí a pessoa que não tem um corpo, não treina nenhum grupo muscular, ela vai sofrer muito mais de dor pélvica no final do que uma mulher que é condicionada. Então, às vezes, elas me procuram, vou fazer o pré-concepcional. Quais vitaminas eu tenho que tomar e tal? E aí, a primeira coisa que eu pergunto, você está fazendo atividade física? Porque é agora de começar. Quando você ficar grávida, aí vai ser muito mais fácil para você se você já tiver o corpo treinado, fazendo exercício de força. Então, o mínimo é 2 vezes por semana, trabalhar todos os grupos musculares e no final da gestação que faz a adaptação. Então, a gente tem muito tempo de gestação com ela. Dá tempo, né? Dá tempo de se adaptar à carga. E assim, o que eu vejo muito também, assim, antigamente, né, na época das nossas mães, era comum as mulheres ganharem 27, 30 e tantos quilos na gestação. Um ponto bom, que é o ganho de peso. E acaba que o exercício vai ser um fator para ajudar a controlar isso, né? Porque a gente sabe que mulher tem vontade, né? Do nada dá vontade de comer grávida. Às vezes aumenta o nível de ansiedade, porque a primeira vez que você está passando por aquilo. Então, diminui sintomas da ansiedade, atividade física. Sim. Então, isso melhora tanto a adesão dela a uma dieta, uma alimentação mais saudável, e também em relação ao gasto calórico, né? Então, assim, ganho de pesos grandes, isso atrapalha até a mecânica do parto, né? Bebês muito grandes, né? Então, e o ideal ali seria ganhar 11 quilos. Então, assim, 20 quilos, né? Tanto para o parto, mas assim, pensando também do condicionamento dela depois para amamentar, privação de sono. Sim. Às vezes, muitas com obesidade nessa fase, né? Eu ia falar isso, né? Acaba que esse ganho de peso, ele vira uma doença, assim, porque vira uma obesidade lá na frente, né? Na hora que tira o neném. Porque, igual você falou, o normal é ganhar seus 10, 12, 11 quilos ali. Mas na hora que o neném nasce, vai sair lá 3, 4 quilos, 3, 4 quilos, 4 e pouco do neném. Mais o quilo da placenta. A mulher ganhou 20. Então, assim, você tirou lá 8 quilos de dentro dela, mas ficou 12. Né? Fora que a obesidade, ela vai levar a outras doenças, né? A pressão alta, que aí pode gerar risco para gestante, diabetes, Então, etc. o melhor disso é na gestação, porque no pós-parto é um período muito difícil. É um período de vínculo com o neném, privação de sono. Então, ela não vai conseguir ter uma performance alta em atividade física nessa fase. Então, é igual os ursos que hibernam para poder preparar para o inverno, né? A gente tem que preparar antes e durante a gestação para quando o neném nascer. Uma coisa que eu reparo muito, não só muito em mulheres que pós-gestação, né, e estão voltando ao treino, mas não só, em geral, e que recai muito na gente, fisioterapeuta, porque muitas vezes a mulher tem vergonha de falar isso com o treinador ou com a treinadora, por qualquer motivo. Às vezes os educadores físicos sofrem isso, não que eu ache justo, né, mas às vezes a pessoa não quer dividir coisas que ela imagina serem patológicas com o treinador. Ela vai na físio que está ali do lado e se sente mais à vontade para falar. Elas falam muito de escape. De urina. De urina. Principalmente ali no box, é muito comum. Não no nosso específico, no crossfit em geral. Muito comum em mulheres ciclistas também. Eu já tive muito essa experiência. Dela falar e chegar, olha, já tem uns 3 meses que está acontecendo isso. Tal, e sempre que eu pulo, sempre que eu pedalo mais um pouquinho. Normalmente tem essa coincidência. Uma pessoa teve filho há 1 ano, alguns meses, e agora está voltando e volta com essa surpresinha. Sim. Tem alguma correlação? Tem relação à gestação. O que a gente sabe sobre a perda urinária é que a via de parto, se foi parto normal ou cesárea, ela não tem um impacto, por exemplo, foi parto normal, tem maior perda de urina. Então, gestar, que é carregar 3 até 4 quilos, né?
em cima do assoalho pélvico 1, 2, 3 vezes, quanto maior o número de gestações, maior é a frouxidão, o impacto que pode dar nesse assoalho pélvico, principalmente pacientes que não têm acesso ou não fizeram fisioterapia pélvica, né? E tem pessoas por uma questão de constituição mesmo, o assoalho pélvico ele é mais frágil, e aí depois dessa sequência de gestações pode acontecer isso da bexiga ou ela abaixar, né? Ou com esforço e com atividade física, ou com tosse, espirro, coisa que aumenta a pressão abdominal, ela perdeu urina. E existem tratamentos hoje para isso de formas mais efetivas, tanto cirúrgicos como energias. Então, hoje a ginecologia chegou um pouco depois, um pouco não, bem depois da dermatologia, que a dermatologia é muito avançada quando a gente fala de energia em face, laser, ultraforme, coisas para aumentar. Então, pessoas assim que têm às vezes uma idade, uma atriz que tem 60 anos, parece que tem 10 anos a menos, pelo uso de energia na face, aumenta colágeno, aumenta a rigidez de pele. A ideia é a mesma coisa ali no assoalho pélvico, na região da parede anterior da vagina, você joga energia ali e aí você vai aumentar a produção de colágeno, de fibras que vão ajudar a segurar essa bexiga. Isso é muito recente, então os trabalhos melhores é com laser de CO2 ou com frax, que é eletricidade, né? Jogar energia. Ou a própria cirurgia mesmo, que é uma cirurgia de correção dessa parede. A bexiga ela tem contato, né, com a parede vaginal, existe uma cirurgia também, uso de telas. Geralmente na mulher nova, essa frouxidão, ela consegue recuperar muito com a fisioterapia. Então, treino, o primeiro né? Treinar a tratamento musculatura. não são as energias, que às vezes a pessoa já busca essa solução. É uma solução nova, sim, mas o ideal é que seja junto com a fisioterapia. E são tratamentos caros, né? Então, você vai aumentar o seu custo ali, às vezes sem nem ter tentado a fisioterapia pélvica. Então, a minha mãe é fisioterapeuta, né? Então, vocês vão ver mesmo? Que eu falo que eu sou muito fã, porque meu primeiro contato com pacientes e com atender pessoas e com reabilitação, a minha mãe trabalhou muitos anos, de 7 às 9 horas da noite numa clínica de fisioterapia, e eu acompanhava isso. E ela é fisioterapeuta pélvica? Não, ela é fisioterapeuta de reabilitação. Era, né? Porque agora aposentou. Graças a Deus. Agora ela não quer saber. Tá bom, uma das poucas fisioterapeutas que vai aposentar no Brasil. Ela não queira saber pelo tempo, assim, mais de 30 anos de uma dedicação muito grande. Então, assim, eu tive um vínculo muito grande com isso de pacientes de reabilitação, e o que eu mais aprendi é em relação à constância. Os pacientes que mais melhoravam, logicamente, eram os pacientes que mais compareciam, né? Então, essa questão de fazer atividade física, de ter constância, né? É uma coisa que eu fui ensinada e vi, né? O tanto que faz diferença. Não, é fundamental. E você falou várias coisas que a gente observa sempre. Essa questão da frouxidão, por exemplo, que recupera com exercício. É muito comum a gente pegar uma mulher que já foi mãe algumas vezes e não retornou ao exercício, ela tá lá com uma hipermobilidade de quadril, por exemplo, e a gente tem que começar a fazer esse trabalho. Ah, já poderia ter antes? Claro que sim, velho. Eu não avaliei ela antes. Tô falando que é comum as coisas acontecer. Então, não dá pra gente ligar, mas... Esse é um novo corpo pós-gestação. Isso. Exato. Isso até porque a liberação de hormônio pra relaxar, né? Pra poder favorecer o parto. Se a gente for pensar em puramente plausibilidade, né? Vai relaxar as outras, porque o hormônio vai estar circulante, né? Ele não vai ficar ali só na região pélvica pra poder favorecer o parto. Então ele deve bater. Como a gente troca colágeno todo dia das articulações, a cápsula articular tende a ficar um pouco mais molenga, vamos dizer assim. Sim. Plausibilidade tem. Se é verdade ou não, cenas nos próximos capítulos. Verdade sim, porque a progesterona que é produzida na gestação relaxa articulações, né? Então, até as professoras sofrem mais. Quem trabalha muito, né? Trabalhos manuais, grávidas, elas sofrem mais. Então, isso tem evidência. Tem sentido, né? Tá vendo? Mas a gente Nós nem tão ruim. Né, a gente tá nem tão ruim, viu, Cezinha? Menos mal. Só um adendo. Minha mãe engordou 30 quilos, olha o tamanho da criança de dentro dela. E mulheres que ganham muito peso na gestação têm diabetes, tem tendência da repercussão desse ambiente desde a gestação para o filho. Aí, tá vendo? Mas eu não tenho diabetes ainda. Por isso que a gente malha todo dia. Vamos lá. Outra coisa. Já falamos da parte de gestação, vamos falar de uma parte antes da gestação. Qual que é a relação da menstruação com o treino? Assim, atrapalha, não atrapalha? Sim, tem relação. A questão do ciclo. Tem relação. A fase folicular, que é a fase que a gente tem mais estrogênio, é a fase melhor para
para concentração, para ganho de força, para esses treinos de força. Então, o atleta ou atleta de rendimento, né, ou atleta que faz treino de força, ela vai precisar adaptar o treino dela e o treinador dela saber disso, qual fase que ela tem um destaque melhor. Então, não é na fase da ovulação, é na fase ali depois da menstruação, que a fase folicular ela começa com o primeiro dia da menstruação, mas a fase folicular precoce, que é a menstruação, por exemplo, o rendimento é menor. Então, existe essa flutuação e é importante também a individualização, porque isso é um padrão, né? A maior parte das pessoas, mulheres, funcionam assim. Não significa que você sempre vai funcionar assim. Então, tem mulheres que sentem dispostas o ciclo inteiro, né? Então, a palavra-chave é individualização. E tem mulheres que têm o ciclo menstrual bloqueado e treinam muito bem. Então, tem gente que vê que, como a menstruação traz muito prejuízo, essa flutuação hormonal, tem muitas atletas que sofrem de TPM, nem sempre, e isso é para tudo na vida, que é nem sempre, quase nunca, né? Mas nem sempre não usar um hormônio nenhum, que é ficar com o ciclo menstrual livre, para ter essa flutuação, para ter uma fase folicular que tem mais concentração, mais força, vai ser o ideal para aquela atleta. Então, um dos meus desafios no consultório é desmistificar a relação da contracepção, dos métodos hormonais com o desempenho no treino. Aqui ficou na moda, né? Ficou na moda. Recentemente, né? Falar que pílula, por exemplo, tomar um anticoncepcional, a pessoa vai ter menos massa magra, não vai ter disposição para treinar, que os trabalhos aí que vem da fonte confiável, né? A meta-análise mais recente que a gente tem é de 2023, saiu numa revista que chama Sports Medicine, que mostrou 325 pacientes acompanhadas ao longo de 12 meses, e aí esses 325 pacientes são estudos assim, que claro que nem todos os estudos têm grande qualidade, né? Mas qual que é a evidência? Que as pessoas no braço que usou contracepção hormonal, que usou pílula hormonal, não teve diferença em relação à força, hipertrofia e potência das que não usam pílula. Então, usar pílula ou não usar é igual nesse trabalho, que é o mais recente. Então, a gente, baseado em evidência, a gente não pode ser nem a favor nem contra a usar a pílula anticoncepcional relacionada à performance. Então, esse é o mais recente. O trabalho mais antigo, que é de 2020, foram 42 trabalhos, 42 artigos, 595 pacientes, aumentou, né? Também não mostrou diferença. E aí, aí a crítica é o seguinte, nem sempre a gente tem todos os dados. Então, o mais recente avaliou só pílula anticoncepcional. Então, é aquilo que eu falei, que falta do Mirena, falta coisa sobre o Implanon, né? Mas pensando assim, que alguns trabalhos lá de 2020 mostrou que usar uma pílula que tem um hormônio antiandrogênico são os hormônios que não são parecidos aos hormônios masculinos. A gente usa muito no caso da mulher com SOP, na mulher que precisa reduzir a oleosidade de pele, de acne. A gente usa uma pílula para ela aumentar uma proteína no fígado, que chama SHBG, e diminuir a testosterona. Esse tipo de pílula para atletas de alto rendimento mostrou que não seria a primeira opção. Então, atletas de alto rendimento. Não é a gente que vai ali na academia... Não é você 3 dias da semana. Carregar o seu pezinho, que a pílula vai fazer diferença. Se a gente tem muito mais evidência, mais estatística, que não fez diferença usar ou não usar a contracepção hormonal. Não, super interessante. Primeiro, a gente queria falar, antes que vocês acharem que a culpa é do Gabriel, ele nem tá aqui, foi o meu celular que tocou mesmo. Tá, eu peço desculpa, foi no meio da resposta da Júnia. Segunda coisa legal, isso que você tá falando, sobre a questão da menstruação e da prática, a última vez que eu li sobre isso no artigo, ele era questionário para as meninas. Sim. E elas relatando os sintomas que elas sentiam. Eu fiz um conteúdo sobre isso, acho que foi em 2020 ou 2021, também na BMJ, igual você citou. E aí eu tava fazendo esse conteúdo Dia da Mulher, né, e tudo. Elas relataram fadiga, cansaço, retenção de líquido, como os 3 principais sintomas e os outros mais diluídos, privação do sono, etc. O que eu achei mais interessante é o seguinte, quando pergunta para elas, com os sintomas que você está sentindo hoje, você deixa de treinar? 90% deixa. Agora pergunta, você deixa de jogar? 50%. Treino é treino e jogo é jogo. Tem jeito não. Quando tá valendo, filho. Tem jeito não. Pode ter a perspectiva da sede, né? Que o atleta tem da performance. Né? E a gente tem que lembrar que também para o alto rendimento é um trabalho diferente da gente que está lá para fazer. Sim. Então ela no dia a dia. Precisa, né? O patrocinador tem que filmar ela. Sim. E a gente já tem uma sociedade com tantos pesos, né? Contra a mulher. Vai falar, menstrua, engravida. Então, patrocínio menor, não sei. Então já é um peso.
Sim. É mais... E hoje a gente tem uns recursos interessantes, por exemplo, o DIU hormonal, que libera 80% do hormônio dentro do útero, só 20% na corrente sanguínea, então menos variação, né? A pessoa ovula tudo com esse DIU, mas o sangramento ele é muito pequeno. Então, mesmo que ela sangre uma vez no mês ou a cada 2, 3 meses, é muito diferente você treinar com um absorvente cheio de sangue do que um protetor diário. Literalmente. Então, usar um protetor diário para treinar, né, com menos impacto na relação à testosterona, porque o Mirena não aumenta essa HBG, não vai diminuir a testosterona, dá uma qualidade de vida menstrual muito melhor para essas mulheres, sendo uma opção aí para as atletas, né? Que a questão de... Às vezes não é nem questão de cólica, de TPM, é de sangramento mesmo, é de confortável, treinar. Né, gente? Confortável. Imagina a nadadora, cara, a preocupação dela. Porque a Então, gente tá falando bem. Ah, nem nada, né? Como é que nada, velho? E outra questão que eu abro muito no meu Instagram, né? Eu tenho endometriose e aí eu treinava muito menos quando eu usava DIU de cobre, que não tem hormônio nenhum. Por quê? Era sempre com dor, sempre com fadiga. A menstruação, primeiro, um evento, assim, que DIU de cobre pode aumentar até 40% do sangramento. Na época eu não tinha um diagnóstico. E quis testar o método, né? Não arrependo do método, mas a questão é a seguinte: se eu soubesse, né, da endometriose antes, obviamente não teria escolhido esse método. Mas o tempo, essa percepção foi importante para mim, para ver que hoje, usando 2 métodos de bloqueio, né, eu uso Mirena, mais o Dianogest, eu tomo uma pílula anticoncepcional, mais o DIU hormonal para o meu tratamento. Então, hoje, meu corpo, tanto na parte estética como de condicionamento físico, é muito melhor do que sem hormônio. E eu mostro isso para elas, às vezes, com antes e depois. Porque, assim, com o DIU de cobre eu estava muito maior porcentagem de gordura, não estava no crossfit, não estava treinando. E hoje, assim, não sou uma amante da atividade física. Eu acho que é muito mais natural para a minha alimentação, porque às vezes as pessoas pensam, mas Júnior, se você não é atleta, não treina tanto assim, como é que pode ser magra? Pela questão da alimentação, que é mais natural para mim. A atividade física, eu tive que não aprender a gostar, eu tenho que ir mesmo, né? E aí, faço muito mais isso hoje, fazendo um tratamento hormonal duplo. E diferença corporal e diferença, assim, em saúde, com certeza. Já que nós entramos no assunto hormonal, o que você acha dessa galera aí que tava vendendo testosterona a rodo pra mulher com fins estéticos aí? Fazendo questão de exame de sangue, né? Querendo vender mesmo o chip da beleza. Qual que é o nome daquele estranho lá? Nem eu sei direito. Não, é isso mesmo, chip da beleza. Mesmo. Chip hormonal, o chip essas da coisas. beleza, ele é o chip de gestrinona, né? Que é diferente, né? É um progestagênio. Mas existe também chips de testosterona, implantes, né, hormonais. A questão é o seguinte: existe pouca evidência científica dos hormônios implantados. Então, o que a gente tem de trabalho mesmo é um implante contraceptivo, que é o Implanon, que é o etonogestrel. Então, é o que a gente tem de evidência, inclusive aprovado pela Anvisa. Os chips hormonais, eu conheço muita gente pessoas boas, né, que usam, a paciente falhou em todos os tratamentos convencionais, ela usa isso como alternativa, um off-label, explica para o paciente. Então, não é todo mundo que coloca o implante e que propõe para o paciente que é picareta, mas a grande parte quer vender, né, são chips caros, né, e com baixa evidência científica. E com riscos também. Então, assim, dá mais câncer de mama? Não sabemos. Então, às vezes, a pessoa vem assim, mas ele me falou que vai ser ótimo, vai tratar isso e isso, que não tem risco nenhum. Mas com base em quê? Sempre tem risco. Então, tudo tem risco. Tudo tem risco, inclusive os tratamentos que a gente propõe para os pacientes. Tem risco, né? Isso. Os próprios DIU mesmo têm complicação. Então, não é o mais comum, mas a gente tem uma estatística para dar. A cada 1.000 inserções, tem 5 expulsões. A cada 1.000 inserções, eu tenho 2 casos de perfuração. Então, eu tenho um dado para lidar. E como resolver aquele problema? Claro que isso pode mudar, daqui 10, 20 anos, talvez outras pessoas vão estar conversando aqui sobre os benefícios enormes do implante. Mas não chegamos nesse momento. Mas pensando no implante como um método contraceptivo. Ou como tratamento de sintomas da menopausa, ou como também melhora de disposição. Então, assim, são respostas que ainda não temos. Então, passam muito carro na frente dos bois. É assim. Isso. É isso. Passa muito carro na frente dos bois e dando uma segurança para o paciente que não está relatada. E o que ficou famoso mesmo era assim, né? O povo quer emagrecer. Né? Eu quero perder peso. Sim. Quero resultado, né? Rápido, sim, principalmente, que é o mais comum, de qualquer área que seja da saúde, né? O paciente não quer fazer o que a gente fala para fazer todo dia.
Dieta, atividade física e dormir bem. Uma bala Ele mágica, quer uma bala mágica, né? E eu acho que foi assim que foi difundido, né? Principalmente para as mulheres, só né? Só você vê o apelido, né? Chip da beleza. Ah, é lógico. Meu nome tem uma red flag desse tamanho já no nome. Exato. Mas vocês, né, agora complementando, falam um negócio muito importante. Você que tá em casa, menina, se uma coisa não faz mal, a chance dela fazer bem não existe. Todo procedimento em saúde tem efeito colateral e contraindicação, gente. Todos. Se você tomar água demais, você vai vomitar. Se você dormir muito, você vai acordar com dor lombar. Muita atividade física vai ter rabdomiólise. Muita massagem, você vai acordar com... Não existe. Então, se não faz mal, também não faz bem. Isso dessa falácia do efeito neutro, né? Não temos essa resposta. E o que eu critico são os profissionais que vendem com uma grande segurança, né? Uma coisa é você propor tratamentos, conversar, a paciente saber. A paciente com informações, ela pode sim tomar decisões, a vida é dela, tomar decisões em saúde, né? A ideia é compartilhar a informação, não direcionar como a única possibilidade possível de tratamento. Nós até fizemos um episódio aqui falando da iniciativa Choose Wisely, né? Que é exatamente isso. É você mostrar para o paciente os caminhos, decisão compartilhada. E você toma a decisão. Olha, nós temos essa opção. Essa tem esse problema, essa tem esse. Qual você quer escolher? Exatamente. Essa é mais cara, essa é mais barata, essa é mais rápida, essa é mais lenta. Você mostra tudo pra ela e a partir daí ela decide junto com... Você deu a opção, ela decide o que ela quer fazer. Funciona muito melhor, porque tudo que você decide com consciência tem uma força energética muito melhor. Lógico. Funcionar. Só o efeito placebo de dela ter escolhido aquilo. Da felicidade de escolher. A autoeficácia também. A pessoa exerce isso. Porque pra gente, fisioterapeuta, é até fácil falar isso. Porque qual que é o meu trabalho? Te ensinar exercício. Se você não fizer, não adianta te ensinar. Resumindo, mas é um trabalho como o meu que depende muito do outro. O tratamento, ele não depende de uma bala mágica, de uma fórmula, né? Então, a maior parte das doenças crônicas, elas são multidisciplinares. Sim, lógico. E aí fica às vezes, conversinha chata da atividade física, tudo. Aí o que eu falo no consultório, aí é bom falar isso de pessoas que não gostam de atividade física, que adulto não faz o que gosta, a gente faz o que precisa, come o que precisa. Isso não significa de viver uma vida 100% regrada. Eu gosto de tomar um vinho, eu gosto muito de doce, de chocolate, mas isso não pode ser minha rotina. Exato. Infelizmente. Né? E talvez felizmente. Talvez felizmente. Nós fomos feitos assim, né? Eu acho que mudou muito a minha visão com o diagnóstico da endometriose, de me chamar mais nessa responsabilidade. E o fato de uma coincidência, uma amiga minha nutricionista, a Mala extraviou, teve que ficar em Belo Horizonte uma semana. Aí ficou na minha casa. Pera lá. A mala extraviou, ficou uma semana sem mala e sem roupa em Belo Horizonte. Isso. Coisa boa é coisa boa. Coisa boa. Pra mim foi muito bom, porque a Silvia mudou muito a minha percepção de repente, estar inserida no meu dia a dia e falar, mas por que você come isso aqui? Começou a controlar ali. Ser condoçante. Ela me questionava coisas que, assim, vai ficando tão automático. Mas eu não consigo tomar sem endossante. Mas você já tentou? Exato. Então, assim, depois que ela ficou esse tempo comigo, que foi diferente para mim do que uma consulta, eu nunca mais tomei café com adoçante. Isso já tem 1 ano e pouco. Eu também prefiro assim. Então, foram mudanças que foi muito bom ter sido instigada. E não foi no sentido de cobrança. Foi, Júnia, se você gosta de frutas e tal, por que a gente não põe isso aqui no seu café da manhã? Então, foi muito interessante essa experiência de estar mais um tempo, né? Por isso que hoje as consultas médicas, o trabalho que eu acredito, ele tem que ter um tempo maior com o paciente para essa informação de qualidade ela entrar mais para dentro da gente. E é típico que a gente fala também com exercício. Você passa o exercício para a pessoa, eu não consigo, mas você nem fez, você nem tentou fazer o exercício. Que eu não consigo. Pô, como é que você não consegue, velho? Faz um agachamento. Não consigo. Pô, mas você estava sentado na cadeira, você acabou de levantar. Se conseguir, você consegue. Entendeu? Você pode ter medo, você pode ter insegurança, você pode ter vários outros problemas, mas que fala que não consegue, pô, você nem tentou. Eu tenho a oportunidade aqui de falar com a paciente minha. Então, eu posso citar um exemplo que confirma aqui. Mas é exatamente isso que a gente vê muitas vezes. Tipo, eu não consigo fazer um snatch ou um jerk, que são movimentos, gente, aqui, ó, de amplitude grande, de ombro e tudo. Mas, pô, você pega, você guarda, compra, você... Estica, estende roupa. Estica o braço, estende roupa. Você usa. A gente só tem que achar a carga ideal para você hoje. Sim. Porque é isso, é a carga que ela é ótima para você hoje. Porque carga baixa é tão ruim quanto carga alta.
A gente tem que falar isso. E adaptar na rotina. Eu acho que uma das coisas mais interessantes de quando eu te conheci foi que eu queria fazer academia, mais o crossfit. Eu tenho 3 empregos, eu sou palestrante. Assim. Eu não durmo, eu não tenho vida. Vai vida. ser melhor se eu fizer a academia junto com o crossfit. Ele falou, Júnior, que vai ser melhor, mas você vai conseguir, filho? Tem hora pra isso no seu dia? Então, hoje, o que é viável... E aí... Né, tô lá no CrossFit 3, 4 vezes por semana, que é a minha meta, e quando eu não consigo, porque eu viajei e tudo, antes eu me sentia mal, assim, até de voltar de cobrança, fiquei sem treinar, vou ter que diminuir a carga, e agora não, sabe? Eu que tenho que me olhar. Se eu tenho que diminuir o peso, porque eu fiquei uma semana fora e tudo, eu vou diminuir o peso. A questão é não parar de ir. Exato. Então isso, talvez esse ano tá funcionando melhor, porque eu estou mais legal comigo mesmo. Parou a cobrança. Porque o que acontece quando você abaixa a carga lá embaixo e aumenta a cobrança lá em cima? Uma pista, gente. Que é o meu problema. No caso, dor, lesão. Você quer resolver tudo assim. O corpo não funciona assim. Já que você tocou no assunto, né, da endometriose, ela impede a prática esportiva? Não tem que ter. Endometriose é uma doença crônica, o tratamento é multidisciplinar, a atividade física melhora muito a questão dos sintomas de dor pélvica. Então, faz parte do tratamento. Então, quando você... existem até hoje ginecologistas que ficam só com essa parte da endometriose, vou mandar até um abraço para o Vinícius, que é meu médico. Ele... Na primeira consulta com ele falou comigo, porque uma das coisas importantes é você, médico, não se cuidar. Eu não quero ser responsável pelo meu tratamento. Foi muito bom ter encontrado, né? Quando eu era residente R1, ele era meu R2. Então, a gente tem uma relação próxima ali de formação. E a primeira coisa que ele falou comigo, alimentação, atividade física, né? A gente vai fazer o tratamento da doença. Mas sem essas 2 coisas, não tem jeito. E aí que foi que eu procurei a Silvia, que é essa minha amiga, né? Para fazer uma alimentação, assim... Aí, para a endometriose, existe... uma dieta anti-inflamatória, não é condenando, nunca mais você pode comer um pão, não é assim, mas existe uma rotina alimentar que ela tem que existir, né? E a constância na atividade física, com certeza faz muita diferença, e isso tem trabalho mostrando, né, que as pacientes que não são sedentárias, a progressão da doença ela é menor, né? Mais lento. Mais lenta. Excelente. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tudo que a gente fala aqui tem que fazer exercício físico. Não, a gente fala que a supereba é que complica, né? Se você fizer atividade física, dormir bem, comer bem, sua vida vai ser boa. Vai ser excelente. Exatamente. Eu acho que em relação à saúde mental, a dica que eu daria seria de ser legal com a gente, né? Porque às vezes a gente é muito legal com o outro. Não, mas você viajou, mas fez isso e tudo. E com a gente fica com muitas cobranças. Aí essas cobranças engessam. Tem empatia, né? Não, principalmente mulher, né? Que se cobra muito, não só na parte profissional, mas principalmente na parte de corpo, né? A mulher Mas não é que a mulher se cobra muito, nós somos culturalmente condicionadas com uma pressão estética bizarra. Exato, não, exato. Então, assim, isso incorpora. Ainda mais em rede social, né? Que você abre o Instagram lá, você vai ver pessoas que ou vivem pra isso... É uma indústria da beleza feminina. Exato, né? É muito difícil. As marcas, tudo é mulher, né? A grande maioria é tudo mulher. É o corpo feminino, tudo. E os campos profissionais, né? Você vê hoje nas áreas da saúde aí, fisioterapia, medicina, quais são as áreas que têm maior investimento? Maior investimento não de pesquisa, eu falo, mas da população. São as estéticas, a dermato, a fisioterapia dermato também, a biomedicina. Né? E fica uma cobrança, e acaba que fica prejudicada a própria cabeça da pessoa. Se ela não, igual você falou, se não se soltar, não relaxar em relação a você próprio mesmo, é cobrança o tempo todo. Porque você abre o Instagram, pô, essa mulher é bonita. E eu não sou igual a ela. Nossa, minha barriga não é chapada. Ela casou e eu não. Não, e é aquilo. Elas vê, sei lá, Virgínia no Instagram lá, malhando, treinando. A mulher tem um filho, 2 semanas depois tá seca de novo. Mas, gente, nem do cuidar dos filhos ela cuida. Tem 200 babá lá na casa dela. E a questão também é a questão da cirurgia plástica, né? Então, a gente vê aquela barriga negativa, né? Então, nem tudo isso é treino. Claro que muitas são, né? Mas você não tem as mesmas oportunidades financeiras, né? De que uma blogueira, de que uma pessoa que tem acesso a uma dieta também, a um treinador. Então, a gente compara com uma pessoa que tem um nível financeiro totalmente diferente. Eu acho que a questão da dieta... de apoio.
apoio, né? Eu acho que a questão da dieta não é nem questão de comprar as coisas. É ter tempo de fazer. Que ela tem cozinheira pra cozinhar... Pra cozinhar o que ela tem que comer e pra lavar depois que ela comer. O trabalho dela é sentar na mesa, mastigar e ir embora. Então, ser legal com a gente Não que ela não trabalhe, mesmo. tá? Que a mulher é gênia em fazer dinheiro. Coisas. Mas eu acho que a gente ser legal com a gente mesmo, a gente para de comparar também. Exato. As oportunidades não são iguais. Até porque a gente tem que pensar em consequências de comparação, gente. A gente sempre fala muito aqui em pseudociência que dinheiro e fama não é um bom sinal para ser copiado. Nesse exemplo, a gente pode falar, mulher faz cirurgia de retirar a costela. Mulher tem 15 cirurgia plástica. Ácido hialurônico, ela aplica do cabelo até o pé. Isso é legal para a mulherada aprender em casa com o pé? É claro que não, né, gente? Não tem a menor condição. Então, sempre avaliar muito bem cada caso, ficar bem acompanhado. Sim. Fazer o básico, né, primeiro. Excelente. E já que você tocou no assunto, pseudociência, o que você já viu aí dentro da ginecologia, principalmente, e obstetriz, né? De picaretagem absurda, assim, que você já não bateu, mas assim, A maior, falou, não é possível. A maior de 2024 foram 2 pacientes com intoxicação por vitamina D, pacientes que foram com acompanhamento médico fazer soroterapia. Pronto. Então, assim, soroterapia... Gostou, hein, Cezinha? Adorou, hein, Cezinha? Isso é o pior, porque aí é aquela falácia do efeito neutro. Não, mas o máximo que acontece é fazer, não fazer nada, né? E não, você pode ter problema hepático com isso, problema no fígado, problema em outros órgãos, por sobrecarga de suplementos. Então, isso é o que está mais na moda agora, é suplementação. E é o que tem mais tido problema mesmo, problema grave, né? Essas pacientes com lesão no fígado aí tendo que acompanhar, fazer exame de sangue seriado, tudo, por ter injetado substâncias que, com essa promessa de vou ter mais saúde. Isso é louco. E são pacientes orientados, são pacientes, assim... poder aquisitivo. Que têm acesso à informação, né? E foram seduzidas com essa promessa. E não é só a questão da sedução, porque eles são muito bons de seduzir, né? Demais. Mas é questão de dar essa promessa, essa segurança, que a pessoa tem um médico, formação. Então, qual que é a dica que eu daria? É primeiro ver a formação. Então, especialidade médica, a medicina integrativa. Isso não existe, né? Não vai. É conferir hormonal. o CRM e conferir o RQE. A pessoa, para ela se dizer especialista, ela tem que ter esse registro. E aí, no site do CFM, é só jogar o nome do médico completo. Vai vir, né? Se é médico, né? Pra comer de conversa, pra começar a brincadeira. Se ele não tá usando registro de alguém morto, né? Pegou um carimbo emprestado. Ele tava falando, isso é uma brincadeira que tem aqui no podcast, que eu não passo um episódio sem fazer a piada com soroterapia. Que tem... Se você vê nos episódios, você vê que toda hora tem isso. Que eu falo assim, o soro de kiwi é pra emagrecer, o de abacaxi é pra crescer cabelo, pros careca e tudo. Aí na hora que você falou soro, a gente já deu a risada que a gente tinha esquecido. Mas a picaretagem é uma das que a gente mais cita. Cezinha, perguntas. Temos perguntas para a Júnia responder da galera que estava lá no Instagram. Segue a gente lá, doa.quemdoer, @doa.quem.doer lá no Insta. Toda vez que nós vamos gravar, a gente abre caixinha de perguntas lá e deixamos lá. Mesmo que não tiver convidado, se for a gente para falar borracha aqui, mas a gente fala borracha com ciência. Isso. Primeira pergunta da minha amiga Babi Veloso, minha amiga de infância e paciente da doutora Júnia. A Babi perguntou, quando menstruada, sinto diminuição do meu desempenho na academia. Qual é a atividade física ideal? Atividade física ideal é aquela que você mantém a constância. Então, não existe uma melhor. Melhor natação, melhor fazer crossfit, não. É aquela que você tem mais disposição de ir todo dia. E na fase folicular precoce, que é a fase da menstruação, a fase folicular ela começa com o primeiro dia da menstruação, é uma fase de pior rendimento mesmo. É normal. É normal. Então, já das sabe. mulheres que ciclam, né? Então, tem pessoas que usam um método hormonal que bloqueia a ovulação, que é o caso da pílula anticoncepcional. Então, elas não têm ciclo menstrual. Elas têm um padrão de sangramento usando hormônio. Naquele período da pausa da pílula, que é um sangramento sintético, né? Então, a pílula limita um ciclo menstrual. Ela é feita para te dar essa percepção, essa sensação. Então, na pausa, muitas vão ter sintomas parecidos com a da menstruação, porque vão sangrar e vai ter cólica. Então, é só para a pessoa entender que, assim, muitas chegam assim, porque no meu ciclo menstrual, mas ela usa pílula.
Então, não tem um ciclo acontecendo. não tem um ciclo acontecendo, detalhe. né? Mas pode sim ter sintomas parecidos, né? Que a gente chama de like, quando tem a pausa do contraceptivo. Então, o resumo é: vai na academia, dê seu melhor. Continue treinando. Dê seu melhor hoje. Ou deu menos, né? Tem dia que você vai dar 20, Não, mas 30% é isso. de você. Ok. Mas é o Tem dia seu, que né? o seu É o 3 seu é o melhor seu hoje. 10. Tem Exato. dia que o seu 3 é o seu... É o seu melhor O hoje. famoso tem dia que é noite. Não tem O jeito. jargão popular. Agora, a querida de nós três, não só de nós dois, senhora Raquel Coach. Raquel Coach. Kelzinha Que lá da honra receber BH. uma pergunta, Raquel. Perguntando como o uso de anticoncepcional oral influencia no rendimento. E ela também mandou outra, só um segundo. Ferritina sérica baixa. Qual o impacto para o desempenho? Essas duas. Então, a primeira da Raquel, para a Raquel é diferente porque ela é atleta. É, alto rendimento. Para o atleta, as demandas de suplementação, as demandas são diferentes. Então, esse trabalho, Raquel, que é pequeno, mas que foi nessa revisão de 2020, com esses 42 artigos, né, mostrou que a pílula anticoncepcional, principalmente essas que têm o hormônio antiandrogênico, então um exemplo comercial comum aqui no Brasil, Diane, Selene, essas pílulas para atletas podem impactar no ganho de força. Então, não seria, por exemplo, a primeira escolha minha para a Raquel. É importante de ênfase nisso, que é para ela. Então, para ela, a gente escolheria, às vezes, por exemplo, se é uma mulher atleta que piora muito no rendimento na menstruação, eu também não escolheria um método não hormonal, tipo um DIU de cobre. Pensaria o quê? Num DIU Mirena, num DIU hormonal, que ela sangra muito pouco, mas que ela não tem diminuição da testosterona, né? Que ela não tem o mesmo impacto metabólico que uma pílula anticoncepcional. É uma ideia. Excelente. E a segunda pergunta dela sobre ferritina. A ferritina, tem muito polêmica sobre a ferritina. Maior parte assim, dos trabalhos, o que é normal? Tem uma ferritina no valor de 30. Níveis mais altos têm sido discutidos assim, em fase de gestação, né? Que a gente precisa mais também de a mulher ela tem uma anemia dilucional ali na gravidez. Então, repor ferro para as mulheres acima, né, grávidas ou principalmente acima de 12 semanas. Agora, na questão do atleta, sei poucos trabalhos, viu, Raquel, sobre relação de ter mais aporte de ferro. E se tiver, eu tenho certeza que eles são pequenos, então esses maiores que eu citei para vocês têm 25, 30 pacientes, né? Não. Que aí reunidos que dão essa força de 325, 590, mas não tem essa certeza absoluta que você tem que ter uma ferritina muito alta. O que a gente sabe é que você pode não... O importante é você não estar anêmico. E anemia a gente não olha pela ferritina. Anemia a gente olha pela hemoglobina. Então, tem pacientes que ela tem uma hemoglobina normal, não está anêmica, mas ela menstrua, então o depósito de ferro dela que ela consome, ele vai ser mais baixo. E tudo bem. Então, não é com certeza absoluta que tem que ter um depósito de ferro ou ferritina muito alta. Beleza. Eu aprendi bastante com essa resposta. Nossa Senhora. Agora, Patrícia Cruz também fez duas, mas muito correlacionadas aqui, tá? Tem horário mais indicado para a mulher treinar no período menstrual? E como exercício pode ajudar no alívio da TPM? O exercício ajuda muito no alívio da TPM porque produz hormônios que contrapõem, né, a nossa flutuação hormonal que acontece para as mulheres que sofrem, né, da TPM ou da TDPM, que é uma TPM muito pior, que é o transtorno disfórico. Então, você liberar serotonina, hormônios do bem-estar, isso contrabalanceia, né, essa fase. Então, é importante que faça. E não existe, assim, definido do melhor horário. Existe ir. O horário que você tiver coragem. Levanta e vai. Ir é melhor que não ir. E isso está na diretriz da Organização Mundial de Saúde. De 2020 tem umas diretrizes sobre o mínimo que todos nós adultos de 18 a 64 anos temos que fazer. Então, o que é o mínimo? 150 a 300 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos semanais de atividade física intensa, que você pode dividir como 5 vezes na semana, meia hora, ou 3 vezes na semana de 25 minutos. Ou fazer um combinado ali entre uma atividade física intensa e uma moderada. E nas diretrizes fala sempre a primeira linha, para criança, adulto e idoso. Ir é melhor do que não ir. Fazer qualquer atividade física é melhor do que não fazer. Então, existem essas metas e também em relação ao fortalecimento muscular, 2 vezes por semana,
os principais grupos musculares, perna, costa, peito, ombro. Grupos grandes. Os grupos grandes, né? Pelo menos 2 vezes por semana. Então, é importante você tentar ir. Só vai. Né? Só vai. Excelente. Gente, essa cartilha que ela falou do MS, se procurar no Google, acha. Acha, E facinho. tem uma versão para leigo que é super fácil de ler. Com desenho. Depois do episódio bastante. postado, nós vamos postar lá no A Stories. gente põe lá no Stories, Super no de fácil Insta. acesso e tem recomendação para todo mundo Tem. de fácil leitura. Em português. Em português, em inglês, em japonês. Tem. Agora, se eu não fizer essa pergunta, eu vou ficar trancado com a da minha esposa. Então vai, acelera. É normal fazer xixi levantando peso? Não é normal a perda urinária, então tem algumas causas. Pode ser essa questão do assoalho pélvico que a gente comentou. E existem outras pessoas que a questão não é do assoalho pélvico, mas é da bexiga em si. Então, problemas neurológicos, ou a bexiga está apertando sozinha, pensar a bexiga como se fosse um balão, e ali tem inervação. Então, fora do seu comando, ela aperta sozinha. E aí, os tratamentos para esse tipo de perda é diferente. Alguns é medicamentoso. O tratamento do assoalho pélvico pode ser cirurgia ou as energias que a gente comentou, né? Mas a perda urinária ela tem que ser avaliada. Então, perder o xixi no treino precisa de uma avaliação da fisioterapia pélvica e precisa da avaliação do ginecologista também. Excelente. A melhor parte, que agora eu vou saber se ela viu tudo. Porque se ela viu, agora todo mundo acha que eu faço xixi na rua. Gente, excelente. Raquel, muito obrigado. Vou deixar você fazer suas considerações finais agora, que infelizmente tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando nos nossos finalmente. Por favor. Acho que a consideração principal é colocar a atividade física como uma meta, se ainda você não consegue ter essa constância, né? Olhar essa cartilha e ver a meta ali, o que é o mínimo que a gente precisa fazer. Movimentar e lembrar que a atividade física, muitas pessoas falam assim, mas eu caminho até o trabalho. Vocês escutam isso sempre, né? Direto. Um Subway na mão. Hoje um menino que trabalha comigo falou uma coisa, gente, se trabalho de casa considerasse atividade física, minha mãe tava bombada. Carteira era imortal, né? Lembrar dessa importância assim, do fortalecimento muscular, não na parte estética, sim, ela deve ser considerada, mas ela vem, como a gente comentou aqui, que às vezes vem como em primeiro lugar, mas em primeiro lugar é você ser um idoso funcional. Então, hoje, pensa na sua independência, em tudo que você faz, às vezes, filho, marido, eu me divido em 3 empregos, e eu quero continuar funcional, eu quero continuar fazendo as coisas por mim, e sem fortalecer músculo, sem fazer atividade física, isso não é possível. Excelente. Excelente. Cezinha, considerações finais? Gente, quem acompanhou hoje, vou indicar aqui mais um livro. Principalmente para vocês, pessoal. Quando vocês tiverem dúvidas sobre o profissional que vocês vão, isso aqui tem várias dicas sobre como saber se ele é um picareta ou não. Fala o nome. Muito legal, tá? Esse cara também é legal de seguir no Instagram, André Bach. Ele é da PBE, na área da farmácia. Espetacular, o Só cara. fala o nome, jovem, pra quem não enxerga de longe, igual eu. O nome, tipo Léo Costa da farmácia. O nome do livro é Manual Prático do Picareta em Saúde. Quem tem acompanhado alguns posts aí, principalmente de hoje, dia 10 de abril, vai entender. Vai entender a referência. Tirando isso, muito obrigado, Júnia. Eu que agradeço, foi ótimo. Pela participação. Obrigado, Vitão. Obrigado a vocês que assistiram e acompanharam. Continuem com a gente. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio. Agradecer a Júnia mais uma vez pela presença, disponibilidade de ter um tempinho nos 3 empregos, de conseguir chegar aqui. Inclusive, chegou antes da gente. Inclusive. Meta percentual. Né? Pessoal, deixar aquele recadinho. Se você quiser ajudar a gente aqui, ó, botar sua marca aqui junto com a nossa, manda direct lá no Instagram para ajudar a patrocinar a gente aqui, pra gente continuar trazendo esses conteúdos de qualidade excelente para vocês. Segue a gente lá no Insta, doa.quem.e. Deixe seu like aqui no YouTube. Comenta. Ficou com dúvida? Não tem problema. Comenta lá no Instagram ou aqui no YouTube que a gente manda pra Júnia e ela vai responder lá no Instagram dela que ela esqueceu de falar. O meu Instagram é Júnia com é diferente. Meu Júnia Chagas Gineco. E quando a gente colocar o conteúdo, comentem no feed, que a gente pode, né? No feed é interessante porque fica nos stories, às vezes sai, né? Fica fixo. Então ali no feed fica fixo pra gente alimentar e outras pessoas, quando terem acesso ao conteúdo, ver o que foi perguntado. Excelente, é isso. Agradecer mais uma vez, você já sabe. Se ficou ofendido, inclusive no Instagram, melhore pra que a gente não tenha que te ofender novamente. Valeu? Um abraço, até o próximo.